na rede! Será que alguém já adivinhou? Não, né? Eu vou começar de novo. Melhor. Como é? Perdi a outra frase. Merda! Vamos de novo, cortou alguém, vai. O que você quer? Já temos sempre bola fala. rolando? Já O que temos você quer? bola rolando. Poxa, perdeu o Fala que eu te time. dou a pesca. Vamos de novo. Aí. Tá na rede! Gol! Não ficou bom não. Cara, Melhor é bom, não fazer. É melhor deixar quem sabe fazer. E ele tá aqui, gente, na frente da gente. Eu não tô nem acreditando que ele tá aqui. Porque É muita moral. É muita moral, rapaz. Ele que é apresentador, ele é repórter, entendeu? Narrador esportivo. Narrador esportivo, entendeu? É mestre de cerimônia. Ele faz tanta Videocaster coisa. agora. Videocaster Pois é. também, Podcaster. entendeu? Ele quem? Tiago Mastroianni. Beleza, gente? Prazer ter você Tudo bom, aqui. Dani? Tudo bom, Léo? Beleza? Tamo aqui. Tamo aí. Em ritmo de Eu cobra. queria- Tô me Eu sentindo encurralado na parede. Rapaz, é o seguinte, a gente vai falar de futebol, né? A gente vai falar de Copa e tudo mais. Mas eu queria entender uma reportagem que saiu agora que eu não entendi. Não entendeu? Não entendi. Um cachorro reagindo Você viu, a cara? uma narração de Thiago. Animal, né? Muito Literalmente animal. Literalmente. Bom pra cachorro. É umas reportagens pitorescas assim que aparecem. Rapaz, aquilo surgiu logo depois um dia depois da classificação do Bahia, do jogo lá de Maceió. Aí o Anselmo o nome dele, me mandou um vídeo pelo direct do Instagram. Tiago, essa é minha cachorra morena. E ela assistiu o jogo junto com a gente e gritou na hora do gol. Uivou na hora do gol. Ela parecia uma loba, na verdade, né? E não foi nem latido, foi um uivo mesmo. Eu tô com um vídeo aqui, se vocês quiserem depois. E aí eu disse, rapaz, isso é sensacional. Eu disse, mas ela faz isso sempre? Porque se ela fizesse isso sempre, é normal. Você está gritando gol, Galvão, Luiz Roberto. Ela disse, não, é só no seu Tá na Rede. Que massa. Cara, me senti assim, um felizardo, né? Privilegiado. Eu digo, não, vamos catucar isso aí, vamos lá, vamos atrás. Aí, na mesma semana, nós fomos na casa dele, ali no Palmiúdo, e ela não fez mais. Pô, passei umas 2 horas na casa do cara, e eu ficava na sala, saía, botava o replay de novo do gol, e nada da cachorrinha fazer. Aí eu disse, tudo bem, o que valeu foi aquele. A cachorrinha ficou assim, meio invocada, olhava para a tela da TV, mexia as orelhinhas, mas não repetiu. O dono falou, eu perguntei, ela faz isso com o Galvão? Não. Faz isso com o Luiz Roberto? Não. Faz isso com o Kleber Machado? Não. Chupa Galvão. Faz comigo. Você vai ver que sua presença deixou ela intimidada. Foi isso. Não, eu acho quando que- tá a TV e tá também tinha funcionando. muita gente, tinha um cinegrafista, tinha um auxiliar, e a cachorrinha é uma pincha meio invocada, né? É verdade. Aí ela ficou Muita meio... gente no ambiente dela, né? Exatamente, muita gente no ambiente dela. estressou um pouco. Aí ela ficava estressada. Mas foi legal. E o que valeu foi Foi. o A depoimento resenha, né? dos donos da cachorrinha, né? E o vídeo, mas eu comecei assim, gente, porque eu sou meio aleatório, você já sabe, né? Eu não vou no óbvio, Assim também como a gente aqui no Teclado não vai no óbvio quando se fala de comida, né? Chega a gaguejei, porque eu tô aqui pensando já no momento de comer isso aqui. Que, né? Essa maravilha aqui do Dia Alemar, entendeu? Isso. Alô, Siga Pedro. Né? Teve aqui no Siga Teclado, Pedro, inclusive. isso. A gente falou do Dia Alemar aqui. Vamos mostrar aqui. A vamos gente mostrar. trouxe pastelzinho de nata, que todo mundo diz de Belém Do não. Belém. Do Belém. De nata, que chama, e um pastelzinho de bacalhau. De bacalhau, Muito entendeu? gostoso, Pra viu, gente? participar aqui, a gente vai oferecer pro Tá nosso liberado, convidado. viu, Tiago, se você quiser. Liberar pastel. Segunda-feira, a gente está gravando numa segunda-feira. Pastel de nata, você quer me matar, né? Só se numa sexta, num sábado. Come de bacalhau, que é proteína. Bom. Mas enfim, tá aí servido. Daqui a pouco eu vou pegar o meu, mas eu vou aproveitar o fio aqui, né? Para falar de um tema, pelo amor de Deus, né? Que é futebol. Tem que Mas, antes de falar especificamente do nosso futebol baiano, eu queria falar de Copa, né? Sim. Olha, a gente veio aqui, ó. De amarelo faltou, ela tá com. Chega um brinco verde. Brinco verde, já vim em Brasil, total. E não foi combinando, até que viu o azul aqui do relógio, veio tudo combinando. Mas, antes de falar de escalação, dessas coisas todas, eu vejo algumas reportagens falando sobre como a Copa do Mundo e o Catar, e a escolha do Catar
né, controvérsias. Tem gente que fala, aquilo ali foi comprado, há um investimento por trás, enfim, muitas especulações assim. Você, como experiente, né, em futebol e tal, você acredita que a escolha do Catar, diante das questões outras, né, culturais e, né, de soma, foi um erro? Olha, se a gente parar para analisar, 2014 no Brasil foi um acerto? Acho que não. Tanto que a gente tem várias arenas aí, da Amazônia, de Cuiabá. Entregue as moscas. Quem é que vai jogar na arena da Amazônia? O Fast Club, o Rio Negro, o Nacional de Manaus. E está lá. Alguém ganhou muito dinheiro com aquilo. Alguém ganhou muito dinheiro com a Arena Pantanal, que serve ao Cuiabá. O Cuiabá está na primeira divisão, mas não é uma torcida que coloque 40, 50 mil pessoas no estádio. Foi colocado muito dinheiro? Foi colocado toda uma mega, mega blaster estrutura para o Catar. Dinheiro não falta. E a FIFA está de olho no dinheiro. No dinheiro e na organização. É um evento bem feito? É um evento muito bem feito. Tudo funciona certinho. E eles utilizam desses países que estão a fim de abrir as portas, mostrar o turismo, e dar uma estrutura necessária para escolher as sedes da Copa do Mundo. Isso é absolutamente natural. O que não é natural são os métodos que os catares usam, né? Que aí a questão da tradição, a FIFA, cultural, que agora, né, se mostra inclusa e tudo, dá um tiro no pé com a escolha do Catar. Agora, não faltam estádios lindos, maravilhosos, organização, boa estrutura, bons hotéis para receber. Agora é tudo muito caro. Tudo muito caro. Eu vi valor de cerveja, né? 70 e tantos reais. Não, eu vi o cara deu R$90 quando convertia em uma cerveja. Em uma cerveja. Tem cerveja custando mais ou menos R$90. Mas o lucro da FIFA com a Copa, os prêmios também são milionários. O campeão ganha... Falei isso hoje na Jovem Pan, Salvador. Eu tenho um quadro lá, o Pan News Copa. O campeão ganha 250 milhões de reais. Eu não sabia disso. E a FIFA, o lucro dela está avaliado em 50 trilhões de reais. Estou falando de reais, né? Para vir para a nossa realidade. O clube que sair nessa primeira fase, disputar os 3 primeiros... O clube não, a seleção. Sair nessa primeira fase, disputar os 3 jogos, se ele não fizer ponto nenhum, ele leva para casa 55 milhões de reais. Um time que não fizer ponto... Mas a Copa do Brasil está pagando até melhor do que os últimos colocados da Copa do Mundo. Então, você não vai fazer uma Copa do Mundo, sei lá, na República Dominicana. Sim. Não vai fazer em Porto Rico, nem na Guatemala. Você tem que procurar um país que te dê, olha, vou construir estádios, vou fazer isso. Recepcionar bem, né? Uma indústria hoteleira de primeira qualidade. É dinheiro, o capitalismo, é isso mesmo. Para quem pode pagar, está lá pagando. Infelizmente, Eu acho muito mais democrática, por exemplo, uma Copa como vai ser entre Estados Unidos, México, Canadá. Eu acho que a diversidade é maior, né? Sim. Mas uma hora ia acontecer. Se não fosse em Doha, eu estou falando de Oriente Médio, sim, uma hora ia acontecer. Se não fosse em Doha, seria na Arábia Saudita, que também tem dinheiro, né, para dar e vender. Sim. Seria em Dubai, nos Emirados Árabes, sim, ou em qualquer cidade vizinha a Dubai, mas Dubai certamente abrigaria a maioria dos estádios. Sim. Então, essa globalização passa por isso. Uma hora ia ter o Oriente Médio, como teve Japão e Coreia, a de 2002, né? E vai ser assim, uma hora também vai voltar para a Ásia, vai ter que ser na China, como teve a Olimpíada, em Pequim, né? Uma hora vai ter que ser na Oceania. Eu acho que essa rotatividade faz bem. Uma pena que o Catar adota medidas que estão completamente fora do contexto atual do mundo, né? É verdade. Sim. Ainda falando de Copa, né? Eu estava conversando com o Dani aqui, com o Pri, da gente
Antes disso aí, na verdade. Antes disso aí, porque veio várias coisas na mente, você fica mexendo aqui. Considerando, né, a seleção que está lá do Brasil, né, para o jogo, aí vem uma pergunta óbvia, né? Assim, você acha que o Brasil vai avançar? É real? Você acredita no... É uma seleção muito boa, uma seleção jovem, mas ao mesmo tempo eu temo pela ansiedade. Sim. Os meninos, eu acho que faltam, apesar de jogarem praticamente todos na Europa, em clubes grandes, mas Copa do Mundo é diferente. Copa do Mundo, o cara que tem uma seleção inferior entra com sangue no olho, né? Para vencer a seleção brasileira, para se destacar. Você não pode jogar só na fama, você não pode jogar só no futebol bom que se apresenta nos clubes. Eu noto muito isso nas últimas seleções, que o jogador arrebenta no clube, na Europa, substancialmente na Europa. Mas quando chega na seleção, ele não consegue ser o mesmo jogador. É assim com o Neymar, é assim com tomara que não seja com o Vinícius Júnior que está arrebentando no Real Madrid e que ele possa repetir, mas nas vezes que ele foi convocado, ele não mostrou ser o mesmo jogador do Real Madrid, o Vinícius Júnior. Você acha que isso acontece por quê? Por causa das assistências dos outros jogadores envolvidos? Pelos times, pelos clubes jogarem em função de determinados jogadores. E na seleção o protagonismo é meio que dividido, né? Sim. E aí acontece isso, de não jogar em função de tal jogador, jogar com outro esquema tático, né? Os técnicos europeus que treinam eles nos clubes adotam outras táticas de jogo. O brasileiro já é um pouco mais aberto, gosta de jogar mais para frente, às vezes quer copiar e não dá certo. Enfim, eu acho que são várias nuances que acontecem, palpites da comissão técnica, né? Comissão técnica diferente. E é normal que isso aconteça, o jogador não seja... Mas eu espero que ele consiga explorar ao máximo os jogadores com o potencial que eles têm no clube, na seleção. É difícil, mas pode acontecer. O que eu estou achando bem interessante de acompanhar é como está o clima dos jogadores no vestiário, né? Eles estão muito animados, tocando, não sei o quê. Lembra muito o clima que estava na época do Penta. Né? Todo mundo muito animado, tocando toda e tal. Copa é isso, né? Todo mundo Não, fica... Eu não esse gosto ano muito, mais. por exemplo, eu vi uma cena ontem que eu achei patética e perfeitamente evitável. Uma coisa é você estar numa Copa do Mundo, outra coisa é você estar no seu âmbito familiar. Eu acho que são menos de 30 dias. Dá para você evitar coisas... Ontem eu vi o jogador treinando, o Lucas Paquetá, saiu, subiu a arquibancada no treino, não tinha ninguém na arquibancada, só imprensa, para atender o filho que estava chorando. Ah, não, isso é errado. Sabe? Aí você vai dizer, mas você está sendo família. Não, para aí, pô. Desconcentra. Eu acho que Copa do Mundo, ali 30 dias, o cara tem que estar Focado. focado, concentrado. Concordo. Acho que a família própria de vez em quando, não vou lá atrapalhar o trabalho do meu marido, não vou atrapalhar o trabalho do meu filho, não. Tem hora para tudo. Depois de um jogo, você sai, vai jantar, vai passear. No Catar, isso foi? Ele foi atender o filho? No Catar, ele saiu do treino. Não devia ainda estar na fase mais pegada do treino, mais quente do treino. Devia estar no aquecimento, mas a imagem mostra ele subindo, passando das cadeiras. Pensa ele subindo as cadeiras de uma arquibancada, encontrando o filho que estava no colo da mãe ou da avó, não sei. Tipo assim, o filho devia estar querendo o pai naquele momento. Sim, ele foi atender. Ele foi, sabe, essa hora você tem que ir. Eu achava até que não deve estar, né? Que era proibido ficar no mesmo hotel, né? Porque é para ficar concentrado todo mundo junto, mas o dinheiro, conviver. Que dinheiro, coisa Daniel, absurda. os caras, era uma coisa que falaram em 2014. É uma exigência de jogadores há alguns anos. Sim. Nas Copas, as primeiras que eu acompanhei, vocês não eram nem nascidos. Não sou tão velho assim, não. Eu comecei a acompanhar a Copa... A gente que é novo. Eu comecei a acompanhar a Copa garoto mesmo. A primeira Copa que eu acompanhei foi em 78, eu tinha 10 anos de idade. Né? De acompanhar, de ler revista, você não tinha internet, não tinha celular, não tinha notebook, nada. Então você vivia de ver televisão, pegar os jornais do dia,
Meu pai tinha o costume também de trazer Jornal do Brasil, Globo para casa. E a revista Placar, que era a melhor do Brasil, era uma revista que falava de futebol, com belíssimas reportagens, fotos. E você acompanhava o futebol ali, e no rádio. Né? E no rádio. O rádio é o grande veículo de comunicação do futebol em todos os tempos, sem dúvida, é o rádio, foi onde tudo começou. E eu comecei a acompanhar a Copa ali e não tinha nada disso. Os jogadores ficavam... Eu me assustei quando eu vi a seleção brasileira se reunir, faltando 10 dias para o início da Copa, a bola rolar para o jogo contra a Sérvia, né, que vai ser dia 24. Na Itália, não foi que eles se reuniram? Os jogadores ficavam 1 mês e meio na Toca da Raposa, que era do Cruzeiro, a concentração do Cruzeiro, se preparando, tinha seus dias de folga, mas não tinha essa coisa de família por perto, não. Família sabia que aqueles 40 dias eram sagrados ali, o cara está imbuído e concentrado para disputar uma Copa do Mundo. E outra. O que hoje é uma permissividade que existe hoje em dia. É estranho, porque hoje a gente tem a tecnologia que permite a aproximação à distância, né? Tipo celular, internet e tudo. Para que a presença? Eu acho que em 2014 muita gente relatou até que isso foi um problema aqui no Brasil, dos jogadores estarem aqui. Em 2018 também. Juntos de todo mundo. Aí um jogador quer, o outro também acha que tem o mesmo direito, entendeu? As festas depois dos jogos. Tem jogadores mais conscientes que não fazem questão, assim, não querem esse... O cara está bem focado mesmo, está bem concentrado na seleção e não utilizam desse artifício, né? Eu me lembro na Copa de 94 que teve jogador que... Não, família no Brasil... Um ou outro que mora fora, assim, que acabava levando os familiares, mas é uma prática muito comum de 3 Copas para cá, na seleção brasileira, de ficarem até no mesmo hotel, não no mesmo andar, é muito errado. Eu acho e errado. não almoçar junto, não jantar junto, mas depois do jogo se encontrarem é normal, mas naquele momento é trabalho. É trabalho. Ainda Mesma mais coisa que que nessa você semana de chegasse, estreia. sua mãe aparecer aqui para querer, sei lá, Até cobrar de assistir você. fica nervosa. Entendeu? Sabe? Então, Acho que eu acho que é tudo natural. tem sua hora e seu lugar. Você falou do primeiro jogo aí, Sérvia, depois Suíça e Camarões. E Camarões, por último. Pronto. A gente sempre gosta de fazer, né? Um Palpites. bolão, palpites. Aí, o que é que Vamos você lá. acha? Vamos no de quinta, que é a Sérvia, Vamos no de né? quinta. É. Vamos logo nos 3, vamos lá. Ah, Para mim, 3-1 no de quinta contra a Sérvia. Eu botei 4-1 no meu bolão. Depois Suíça, acho que 2-0. E Camarões 3-0. Acho que o Brasil passa fácil nessa primeira fase. Fase de grupo. Passa? Né? A Sérvia eu acho que vai ser o jogo mais difícil, até porque é estreia, sempre bate o nervosismo. E com Tem Camarões, não? Muita gente nova. Não. Camarões já foi uma boa seleção. Teve um tempo que passou como sendo a melhor seleção africana, mas caiu muito de É que eu 20 sempre anos pra tive a cá. impressão que Brasil, quando joga com seleção africana, tem dificuldade. Sempre porque achei. eles têm um jogo muito parecido com o brasileiro, tem aquele swing, aquela malícia. E o jogo fechado, trancado, às vezes. Mas ainda falta mais inteligência. Eles são muito afobados ainda. Sim. Claro que eles Querendo mostrar serviço. cresceram muito nos últimos 25, 30 anos, né? Você vê hoje a seleção de Senegal, uma seleção muito boa. Você vê jogadores africanos jogando no futebol europeu em alto nível, como o Mané, né? Sadio Mané, como o Mohamed Salah, né? Muito bom. Do Egito, e tantos outros jogadores. Hoje teve Holanda e Holanda ganhou de Senegal. Senegal. 2-0. Foi um jogo bom. Falhas De assistir. do Mandi, né? O goleiro Sim. Mandi, que a gente não esperava. E o Senegal jogou bem, Jogou muito bem, bem. eu fiquei impressionada Tava com o em cima jogo. e a Holanda conseguiu 2 gols meio que dados aí. O Mandi. Mas foi um Mendy, jogo bom. um Eu jogo fiquei muito surpresa. bom. O jogo dos Estados Unidos, o empate contra o País de Gales também foi muito bom. Foi bem equilibrado, corrido. Esse eu não vi. Um tempo para cada um. Os Estados Unidos jogou melhor no primeiro tempo e o País de Gales jogou melhor no segundo tempo. E você arriscaria assim, quem vai ganhar a Copa, então? É Brasil mesmo Difícil. ou vai... Agora, eu vejo a Inglaterra, mesmo que tenha enfrentado um Irã que não tem tradição, sempre foi... Mas eu recapitulei, eu estava na redação da TV hoje, eu disse, pô, esse Irã é o mesmo
quer dizer, não são os mesmos jogadores, né? Mas eu me lembro que a Argentina, em 2014 ou foi 18, teve muita dificuldade para vencer o Irã, venceu com um gol no finalzinho, gol de Messi, acho que foi em 2014 mesmo. E eu não esperava uma seleção iraniana tão fraca como a que eu vi hoje. Acho que o título fica entre Brasil, França, Alemanha, Inglaterra e Argentina. Acho que é por aí. Não vejo a Espanha com tanta força, se bem que houve uma boa renovação na seleção espanhola. Mas Tá todo mundo, a maioria das pessoas, apostando em Brasil e Argentina na final. Brasil e Argentina, para que aconteça uma final, um tem que ficar em segundo lugar no grupo. Eu acho difícil. Porque a Argentina, o grupo da Argentina tá fraquinho também. Argentina, acho Arábia que passa Saudita... México... Com a Argentina, não lembro mesmo. E Polônia, né? Acho que é. Eu acho que dificilmente não vai. O Dani jogo mais está difícil aí é com o México. Inteiradíssima. Aí, ó. Inteiradíssima. Eu Ela amo sabendo Copa. Todos os pontos ela tá sabendo. Mas não falou pra cá, só falou primeiro. 4-1 com o Camarões 2-0. E qual é o outro mesmo que eu esqueci? Sérvia, Suíça e Camarão. Suíça 2-1. 2-1. O meu é... Eu não sou boa de placar, não. Eu fiz um bolão, que tá rolando um bolão aí num banco online. Banco online. Banco online. Deixa eu ver aqui pra gente... E não acertei nenhum até agora. Pra gente não... O meu é 3-1, nenhuma... 2-0 e 2-1. É isso mesmo. Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. Ele vai passar em primeiro, não tem como. Tem o México é um jogo difícil, né? O México tem Lewandowski na Polônia. É um time de um homem só. Eu não queria ver Brasil e Argentina na final. Meu coração não aguenta isso. Mas ia ser. Olha não, que a Argentina você já pensou ganhou perder para a Argentina? Não estou preparado. A Argentina ganhou no ano passado a Copa América, hein? Pois é, entendeu? Mas o Brasil ganhou a Copa América em 2012, não foi Copa América? 2012. 2021 teve a Copa América. Não, mas na ganhou. época que teve 2014 aqui, teve Copa América 2019. 19. A gente ganhou da Espanha e depois deu aquele vexame na Copa. Ah, não, você está falando Copa das Confederações. Tá bom. Copa das Viu Confederações. que eu não sei nada? Obrigado. Um ano antes da Copa. Então é isso, um ano antes. Pô, a gente ganhou da Espanha, não acreditei. Ganhamos da Espanha. Mas a Espanha veio para cá para turismo. Foi, curtiram, né? Tanto na Copa como na Copa das Confederações. Os caras estavam lá em Fortaleza... com a família, aproveitando o Beach Park, a Praia do Futuro. Pois é. E tomando todos os carros da Espanha naquela época. Foi na Copa das Confederações. Verdade. Brasil. Thiago, não, é porque eu fiz toda uma organização, né, de coisas para perguntar, porque muitos temas. Eu também eu vou pegar meu da Alemãzinho aqui, viu? Peraí. Ainda bem, Dani, porque eu tô aqui me controlando, mas não vai vá, rolar, vá. não vai ter como não me controlar. Você não vai pegar também. Vá. Obrigado, viu, de Alemã, mais uma vez. Obrigado. Entendeu? Mas a gente não pode também esquecer dos patrocinadores, viu, filho? A gente vai falar dos outros aqui, no final a gente vai falar crocante. dos outros. Viu? Você, narrador, né, jornalista, o Thiago, adolescente, jovem adulto, ele se imaginava já narrador, jornalista? Tipo assim, eu vou aparecer na televisão narrando, ou eu vou estar no rádio. Como narrando, foi essa escolha aí, Eu tive um contato com televisão desde muito cedo, porque meu pai era publicitário, meu pai foi apresentador de televisão lá no Ceará, em Fortaleza. Sim. Eu nasci em Fortaleza e vim para cá com 4 anos de idade. E meu pai foi apresentador do primeiro, é como se fosse o BATV, de lá de Fortaleza, logo que a TV Verdes Mares, que é afiliada da Globo, foi inaugurada, meu pai foi um dos primeiros apresentadores de jornal lá. Trabalhou também na TV Ceará, que na época era Tupi, TV Tupi, que deu origem aos Diários Associados, né? Sim. E minha ligação com um meio de comunicação sempre foi muito forte, desde pequeno, porque meu pai, depois que foi militar na publicidade, ele tinha vários amigos no meio, frequentava televisões. Eu frequentava desde pequeno TV Aratu, me lembro muito, assim, eu na TV Aratu, pequeno, indo com meu pai para visitar um amigo dele que trabalhava lá. Sim. E ele me levava para conhecer as dependências, né, da televisão. E eu sempre fiz propaganda. Meu pai era publicitário, então quando tinha alguma produção que requisitava crianças,
Meu pai de vez em quando me botava. Era um nepotismozinho, mas um nepotismo do e bem. ele queria que você fosse entendeu? realmente seguisse a carreira parecida com a dele? Ele achava que eu Tinha iria. jeito. Achava que tinha jeito. E, inclusive, eu participei de um comercial que, na época, obviamente, vocês não estavam nem... Acho que nem as mães, os pais de vocês eram casados. Eu participei de um comercial que fez muito sucesso aqui, que foi um comercial da Bola Chuveirinho. Acho que vocês devem ter pegado as Bolas Chuveirinho, que era uma concorrente Bola da Chuveirinho. Dente de Leite, que era da Estrela. Tá, E era uma bola fabricada aqui na Bahia, pela Vinibol, a Bola Chuveirinho. E esse comercial teve como integrantes do comercial um jogador famoso do Bahia, que era Douglas, um baita jogador, o segundo maior artilheiro do Bahia em todos os tempos, e Osni. Osni, que era um baixinho, jogou no Vitória, depois jogou no Bahia. E aí a agência de publicidade pegou um jogador do Vitória, Osni, na época Osni, depois, anos mais tarde, Osni foi defender o Bahia, e pegou um jogador Douglas e várias crianças. As crianças jogando com eles, lá na Fonte Nova. Então, esse contato eu tinha, o quê? 7 anos de idade. Já foi meio mágico, sabe? De você estar ali, perto de jogadores de futebol. Eu fiz propaganda também dos Biscoitos Águia Central. Fiz outros comerciais. Esse ali. do Águia Central, pô, eu era criança e na escola todo mundo vinha falar comigo, aquela Você coisa. achava o máximo, né? E assim, eu costumo dizer, Léo e Dani, que minha profissão começou num campo de futebol de botão. Mais ou menos do tamanho dessa mesa. Um estrelão, que era da Estrela, né? Sim. E eu narrava o jogo de Olha, futebol que de botão. maravilha. Imagina uma criança com 6, 7 anos tentando imitar Luciano do Vale, impostando a voz. Lá vai Zico, passa para não sei quem. Lá vem o Flamengo, lá vem o Bahia, lá vem o Vitória. Aí, ali já despertou em mim essa coisa. Eu já ouvia os narradores, eu digo, pô, eu quero ser isso aí. Eu tentei até a carreira no futebol, mas não deu muito certo. Foi mesmo? Tentei, cheguei a tentar, mas durante pouco tempo, assim, os locais de treinamento que são muito longe, né? Onde eu morava e assim, a família também queria aquela coisa, não, vai estudar. Estudar, é sempre assim. Então era difícil para um cara de classe média ir jogar futebol. Sim. Né? Hoje em dia eu acho até um pouco mais fácil. As famílias vibram quando os garotos optam pelo futebol. Mas naquele tempo tinha uma certa cobrança, assim, Sim. não é que não dá certo. E aí eu sabia que o meu caminho era mais ou menos pela comunicação mesmo, pelos microfones. Tanto que eu comecei bem cedo, comecei muito cedo. Engraçado, eu pensava que você tinha despertado para o jornalismo, para essa carreira, e depois para a narração, não foi? Você já gostou da narração antes, a vez eu comecei no esportiva. rádio FM, como locutor, como DJ, aquele cara que faz tudo, bota o disco, na época LP ainda, depois surgiu o CD, bota cartucheira com publicidade, com as propagandas, faz tudo, atende o telefone, de noite do ouvinte, Trabalhei um tempo, meu primeiro emprego em comunicação foi na extinta Rádio Itaparica, que era no Alto do Gantuá. Rádio Itaparica. E depois, ela foi depois adquirida pelo Chiclete com Banana. Eu acho que eu me lembro. 91,3, que hoje é o dial da Jovem Pan. Sim, lembro. Da Jovem Pan Salvador. Ela era no Alto do Gantuá e tocava música popular, brega, o começo do axé. A gente está falando de 1986, o axé estava em alta, né? As bandas Luiz Caldas, Chiclete, Cheiro de Amor, Jerônimo. E aí depois eu fui trabalhar na Rádio Aratu, que era mais minha praia. A praia pop rock, entendeu? Era o que eu queria. É legal você trabalhar numa rádio que você toca a música que você gosta. Outra entendeu? coisa, né? E eu era programador de 12 horas de programação. Então, a minha programação, eu que fazia. Eu fazia a dos outros e a minha também. Então, a gente tinha uma liberdade, assim, a gente meio que abriu, porque a Aratu era uma rádio que tocava muito o segmento MPB, de vez em quando rolava Roberto Carlos, Fagner, Simone, e a gente mudou a rádio, a cara da rádio, porque havia um buraco, um nicho no mercado de rádio, porque estava todo mundo indo para o caminho do axé, tocando
o início do sertanejo com o Leandro e Leonardo, Titãs de Chororó, início do sertanejo, vírgula, viu, gente? O início da popularização do sertanejo, porque sertanejo já tem muito tempo, né? Desde Pena Branca, Chavantinho, e, enfim, e outras duplas caipiras, né? Mas o sertanejo, naquele tempo, tinha dupla caipira, os caipiras, o sertanejo veio depois, como uma modernidade. E a gente quis mudar a cara da rádio. Lins Marlins teve uma participação ativa nisso. Léo Fera, que até hoje trabalha na Piatã. Meus amigos até hoje me chamam de Léo Fera. Léo Fera foi meu chefe, né? Coordenador da rádio. E a gente conseguiu. A gente colocou uma rádio em Salvador, tocando Nirvana, meio-dia. A gente tocava U2, 8 horas da manhã, Van Halen, The Police, Pearl Jam e tantas outras bandas. Tocava a qualquer hora do dia. E foi um feito, assim, na época, né? E era o que eu queria ali, trabalhar em rádio jovem FM, que tivesse o perfil Rádio Cidade do Rio, que sempre foi uma rádio assim, top. A própria Transamérica, nos anos 80, era muito forte nesse segmento. Mas, paralelamente, eu queria também a coisa do futebol. Não sabia como. E aí, nos corredores da Rádio Aratu, eu fui pedir uma chance para Eliseu Godoy. Ele disse, Eliseu, quando é que você vai me dar uma chance aí para narrar, pô, fazer parte do seu programa? Eliseu ele tinha um programa independente da Aratu, né? Ele comprava o horário, o espaço. Aí chegou um determinado dia que eu me esbarrei com ele lá pelos corredores. Ele disse, eu vou te dar uma chance aí. Vamos narrar, venha narrar o final de semana aí. Aí, pô, era tudo que eu queria, cara. Isso aí foi quando, mais ou menos? Isso é 1994. Foi o ano que eu narrei meu primeiro jogo de futebol. Não era transmissão ao vivo. A gente ia para o estádio, narrava em loco o que estava acontecendo e depois era exibido em compacto, né? Em VT, em videotape. Mas eu estava narrando ali ao vivo. Sim. Se acontecesse o gol aqui, naquele momento, eu ia narrar, mas não era uma transmissão ao vivo. Né? E onde hoje Thiago brilha os olhos e fica feliz de estar, o lugar que você ainda é narração? Tanto lugar. Tanto Que lugar. é Eu bom gosto de fazer um assistir pouquinho de cada coisa. Eu gosto dessa coisa de ser versátil. Agora estou... Agora não, desde 2020, com a pandemia, eu meio que abri os horizontes para entrevistas mais fora meio que do âmbito, não só falando de esporte, mas falando de outros assuntos. Eu fiz muitas lives pelo Instagram, pelo perfil da Rede Bahia, em 2020 e no começo de 2021, até mais ou menos abrir, né, a pandemia, permitir acesso a lugares e a próprio trabalho. Mas 2020 foi muito forte. Eu fiz lives com personalidades do esporte, gente do departamento de esporte da Globo, que foi muito gratificante. Foi assim, para mim, sabe, para o meu currículo, para o meu trabalho, eu fiquei feliz da vida. Você poder passar uma hora conversando ali com Luiz Roberto, com Zico, um cara que eu sempre fui fã, com Júnior, com Paulo Roberto Falcão, com Kleber Machado, com Muricy Ramalho, aquela turma toda de comentaristas, narradores da Globo. Eu entrevistei nas lives pelo perfil da Rede Bahia. Só não entrevistei Galvão, mas já estive com o Galvão umas 2 vezes, mas não consegui entrevistá-lo. Agenda cheia, coisa e tal, mas foi. Mas está diminuindo o ritmo, vai dar tempo ainda de entrevistar. Com certeza. Ele disse que é a última Copa dele, né? Então, vamos ver. Vai diminuir o ritmo, vai dar. Mas foi uma experiência sensacional, essa coisa das outras. Das outras plataformas, né? Sim. E agora está com Geração, né? Também. Estou com Geração GFM, que é algo que eu já tinha na gaveta já há algum tempo, que eu queria fazer, de poder mostrar um pouquinho para as novas gerações como foi importante, como foram importantes as décadas de 80 e 90, que era muito rica, era muito... as bandas, os grupos, a música era mais bem tratada.
E foi uma época rica em tudo, de comportamento, de música, de televisão, de criação. Os tempos eram outros, claro. De hoje política, em dia, de política. Política não gosto muito de falar, não. Mas eu acho que em música, na comunicação, na TV, de pessoas, de ideias mesmo, sabe? Acho que hoje as coisas estão muito repetitivas e a internet, às vezes, deixa as pessoas sem tanta criação, sem tanta ideia. Eu acho que está muito fácil fazer comunicação, né? E as pessoas não procuram algo diferente, sabe? Entendi. Tá muito mais do mesmo, parodiando um pouquinho a música da Legião Urbana. Você está falando a gente falou de geração, falou de internet, e aí eu pensei, tem gente que está ouvindo isso aqui e vendo e deve estar pensando, poxa, mas eu sou jovem, mas eu quero ser narrador, eu queria trabalhar com esporte de alguma forma, não sei se em outra versão. E você falou da sua experiência aí. O que assim, de acerto ou de erro você poderia dizer para uma pessoa que fala assim, não, eu quero narrar. Eu acho que a pessoa se acredita, se acha que é bom mesmo, vai fundo, alguém vai estar te olhando. Se você for bom, alguém vai te olhar, cara. Mesmo que você nem imagine que está olhando, mas está. E você nem tem que ter convicção de que você faz um bom trabalho. Não, né? Eu vou mostrar, eu não vou ter vergonha de mostrar para um cara que já tem uma experiência no mercado. Vou mostrar para ele porque eu acho que eu faço bem feito. E não tem que ter vergonha, não. Agora tem que ler muito, tem que devorar, principalmente no esporte. Porque para trabalhar no esporte é diferente do que trabalhar no jornalismo geral, né? Jornalismo geral, você está meio que acompanhando, você tem uma noção do senso comum, das coisas que acontecem ao seu redor. O esporte é um nicho muito específico. E meio que tem que vir na veia e desde cedo. É complicado para um jornalista dizer assim, o cara já está se formando com 21, 22 anos. Vamos lá. Aí o cara, naquele momento, decide fazer jornalismo esportivo. É difícil. Não é assim. Você tem que vir com aquilo desde pequeno, sabe? O gosto pelo esporte, desde pequeno, né? que eu assisto futebol. Se tivesse passando 2, 3 jogos no mesmo dia, eu assistia. Eu lia a revista Placar, eu lia jornal, ouvia rádio. Aquilo tem que estar meio que dentro... Intrínseco em você, sabe? Tem que fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, há muito tempo. Não é uma decisão. Jornalismo esportivo não é uma decisão para você fazer quando você vai entrar na faculdade, quando você está saindo. É uma coisa que você diga, não, eu conheço disso aqui, eu tenho autoridade para falar disso aqui, porque eu sempre mergulhei fundo nisso e eu acho que o jornalismo faça a escolha certa, porque assim, é algo fascinante, é um mundo maravilhoso esse do esporte. Você trabalha, você se diverte, você faz o que gosta, né? É muito gratificante. Eu recomendo, mas sempre com essas ressalvas, né? Será que o esporte é seu caminho? Se você acha que conhece, que você tem entendimento das coisas, vá fundo, acredite. E o bordão, como foi que surgiu assim? Tá na rede! O bordão, eu sempre fui muito ligado... Eu tô cansado de olhar isso aqui, eu vou comer. Eu sempre fui muito ligado nas narrações, né? Luciano do Vale, o próprio Galvão Bueno, quem mais? Todos têm, né, um bordãozinho. O Silvio Luiz, né? Eu procuro não exagerar muito nos bordões. Eu acho que tem narradores que exageram bastante, a todo momento inventam alguma coisinha, eu não gosto. Eu gosto sempre de pontuar ali o momento do gol, o momento da abertura de um jogo, o encerramento, alguma coisa relacionada a isso. E eu gostava muito da narração de um mineiro chamado Fernando Sasso. Ele narrava jogos de Cruzeiro e de Atlético, ele era da Globo de lá, de Belo Horizonte, Globo Minas. E ele falava, na hora do gol, ele falava, tá no filó. Aí, tá no filó. Filó, a gente sabe que é uma malhazinha, né? Muito usada em roupas femininas, não é isso? Em bordados, né? Também. Bordado de filó. Aí eu disse, mas o baiano, por que esse cara botou filó?
Mas também eu achava legal. Tá no Filó, eu digo, pô, eu vou botar, tá na rede. Isso aí é uma rede. É Filó? Pode ser, mas, pô, é uma rede. Tá na rede. Pronto, tá na rede. E eu desde antes de começar a trabalhar no jornalismo esportivo, antes de ser narrador, eu já pensava, se eu for narrador um dia vai ser tá na rede. Olha que massa. E aí aconteceu. Já tava... Logo no primeiro jogo que eu fiz, Já saiu. ainda na TV Aratu, jogo gravado, repito, não era transmissão esportiva. Eu passei de 94 até 99 na Aratu e fui contratado em 2000 para a TV Bahia. E a gente fez algumas transmissões esportivas, mas amadoras assim lá na Aratu. A Aratu não tinha o SBT não tinha essa fama de transmitir jogos de Campeonato Baiano, né? Nunca teve os direitos de transmissão. Então, eu só passei a narrar jogos mesmo depois que eu fui para a TV Bahia, em 2000. Antes, eu cheguei a trabalhar eu já trabalhava no Sport TV como contratado, como freelancer, né? Como PJ, digamos assim, desde 98. E o curioso é que eu trabalhava na TV Aratu, que já era afiliada do SBT, e o Sport TV ainda não usava os profissionais das afiliadas. Ele usava algumas pessoas pontuais em determinados lugares do Brasil. E eu era o repórter do Sport TV e do Premier na Bahia. E eu sempre também pilhava o meu chefe lá do Sport TV. Eu digo, Pascoal, pô, Luizinho, me dá uma chance. Luizinho? Mas um Luizinho, olha, Luiz Luizinho Duarte, também. Luiz Duarte. Aqui é Luiz Alberto, mas é Eu Luizinho. ficava, pô, me dá uma chance, eu sou narrador na TV Aratu aqui, na emissora local. Eu quero uma chance para narrar, pô, quero uma chance para narrar. E até que em 2000, na Copa João Avelange, veio a chance. Eles me deram, eu disse, não, vai lá narrar. E aí eu fui, já estava fazendo isso na Aratu, já foi só a continuidade de um trabalho. Quando você está na TV, né, apresentando na TV, você participa da parte de produção, assim? Ou saindo do microfone, o Luizinho quase me mata agora. Da parte de Participo, produção de pautas. De pauta, tipo, o que é que vai rolar sim. reportagem e tal. Tem vezes que a gente historinhas. não está presente naquele momento na reunião. Às vezes não rola aquela reunião diária de pauta. Fica as pautas rolam, mas não necessariamente aquela coisa da reunião, tudo. Rolam encontros assim. Tem essa pauta aqui, o que é que vocês acham? Aí me pedem sugestão, me pedem opinião, pedem contatos. Graças a Deus tem um círculo de contatos muito grande entre jogadores, ex-jogadores, treinadores, ex-treinadores, dirigentes. Graças a Deus o meu contato com esse pessoal é constante e aí sempre rola de ideias, né? E as ideias vão surgindo, vai crescendo. É legal quando a pauta começa pequenininha e de repente a opinião de um, a opinião de outro, e ela cresce. É algo que te deixa feliz dentro do trabalho, sabe? As pautas, quando nascem assim, e vão crescendo, ela vai ganhando corpo, assim, fica maior do que o que você pensava, sabe? Agora a gente vai falar de Bahia e Vitória. Não tem como não falar do Bahia e Vitória. Como. Quando eu falei que você vinha aqui, os meus amigos, né, uns Bahia, uns Vitória, uns têm certeza normal que você é Bahia. Já sei o que é. Os outros têm certeza que você é Vitória. Aí eu quero saber como é que você... Essa receptividade nessa cidade de Salvador, como é que você lida com isso, né? Porque é um clássico isso, né? O pessoal fica... Não, e eu mandei assim para 2 pessoas perguntando, e aí, qual a pergunta que você quer que eu faça, Thiago? Qual time ele torce? Isso aí é pergunta que eu é ouço 4 vezes, 5 vezes por dia. Olha, no posto de gasolina, no posto de gasolina, na padaria, no shopping center, quando eu vou comprar sorvete, quando eu vou comprar remédio. Qualquer lugar que você vá. Qualquer lugar que você vai, é isso. Qualquer lugar. E por que cada um tem a sua certeza de que você é outro? É a curiosidade que o povo tem, rapaz. De saber você o time do cara. O que vai mudar na sua vida? É porque ele acha que quando você... Mudar alguma coisa na sua vida? Deve ser querendo saber a narração. Quando vê alguma coisa que é uma tendenciosa ou não. palavra, É pra ele fala, pegar no não. pé. O engraçado é que esse povo do Twitter Sim. são cães raivosos. Raivosos, no Twitter. verdade. Eu aposto que
mais da metade que um dia me xingou no Twitter já se encontrou comigo e fica... Já falou de boa. Já até tirou foto, assim. Igual uma Pzinha, sabe? Uma Pzinha. Não é? Os caras viram outra pessoa. E você sempre Mas diz, no né? Twitter todo mundo é valente. Mas você acha... Desculpe, vai lá. É não, ansiedade. Mas você sempre foi imparcial, né? Na sua narração e tal. Mas o pessoal fica nessa implicância. Não, porque ele falou aquilo. Não, porque ele comentou aquilo. Não, porque não foi tão empolgado assim. Ele não foi tão empolgante a narração de um ponto. Isso é técnica de narração. É a técnica de você pra não ficar rouco, né? Me diz uma coisa, Léo. Se o Vitória está ganhando de 4-0 do Bahia, tá? O jogo está aos 40. Eu uso sempre esse exemplo porque eu acho o melhor exemplo. 4-0, Vitória. Aí o Bahia faz um gol com 47 do segundo tempo. Diminui. Faz 1. E o Vitória está com 4. Você acha que eu vou narrar aquele gol com a mesma empolgação que eu narrei o segundo, o primeiro, o terceiro, o quarto do Vitória? É óbvio que não. Agora a diferença também se tiver 2-1 ou 2-0, ele fizer 1 e o tempo tiver, sei lá, 30 minutos. Sim. Aí você aí pode eu tô colocando a situação. 47 do segundo tempo, o Bahia tomando 4-0 do Vitória, ou o Vitória tomando 4-0 do Bahia, e o outro time faz 1. Não tem como narrar. Aí o cara vai na rede social e diz: esse cara é um sacana, um escroto, não narra com a mesma empolgação. Como é que eu vou narrar? Eu sou um ser humano de carne e osso. E eu não tenho. Ali eu vou estar enganando a quem? É verdade. Narrando um gol. Gol! 47, o jogo vai acabar daqui a 2 minutos. Já está todo mundo esperando aquilo, né? 4-0. Sabe, você tem que saber dosar, você tem que ter um senso, né? Um senso comum, uma coisa equilibrada, você tem que saber equilibrar. É absolutamente normal. O cara, quando o time dele perde, aí ele está pé da vida, aí no outro dia foi você que contribuiu para a derrota do time normal. dele. Alguém tem Qualquer que pagar, time. Alguém tem que ser ocupado aí nesse negócio. É o cara que narrou os 2 gols do adversário, do rival, entendeu? Desconta a raiva, né? Eu sou escolhido para bode expiatório. E no geral, quando lhe perguntam isso, você não responde, então? É preferível não? Depende do lugar. Às vezes eu estou mais apressado. Deixa para lá. Para que você quer saber? Não vai mudar nada. Sim. Às vezes eu falo que eu sou Bavi. É a melhor coisa. Porque... Eu tenho um time, sim. Aí a pessoa fica numa expectativa danada. Vai falar. Eu sou Bavi. Essa só Gabriel Salles, que é seu amigo de infância, deve saber. Depois eu vou curiar para ver se ele sabe. Ele deve saber. Não, é hipocrisia quem trabalha no esporte não pode dizer que não tem um time. Claro Que a pessoa teve um time na sua infância. Ainda mais um amante de futebol. É daí que surge a sua paixão. Claro. Entendeu? Mas isso vai internalizando em você, desde que você opta por aquilo, de uma forma que você não tem mais aquela separa, né, paixão que você tinha quando você era criança, quando você era adolescente. Isso meio que morre em você, mas morre como uma coisa boa, como uma coisa profissional, como uma coisa que você de você tomar uma posição na sua vida. Você não vai me ver eu vendo um jogo em público, por exemplo, um churrasco com amigos. Aí tá passando o jogo do meu time contra outro time. Você não vai me ver nunca comemorando um gol. Nunca. Mesmo que eu esteja assim... Se eu estiver entre amigos muito íntimos, pessoas que já me conhecem há muito tempo, posso até, mas eu não sou mais aquele cara de ficar comemorando gol. Eu não consigo mais fazer isso, nem com a seleção brasileira. Eu já vejo de uma forma mais fria, mais técnica. Eu não comemoro nem gol da seleção brasileira. Minha filha, na Copa de 2014, ficou pé da vida comigo. Pai, você não comemora? Eu digo, olha aí, 7-1 mesmo. Já analisa, prevendo as coisas. Ela era novinha, ela ficava olhando, ela olhava para mim assim, Cecília, olhava, pai, o que é isso? Eu digo, é futebol, minha filha, é assim mesmo, acontece. Olha aí, claro que ela não iria entender difícil. A tática, a disposição daquele time maluco lá do Filipão e tudo que estava acontecendo, né? Mas você era vê, só para não ficar assustada com 7-1. Mas você passa por isso, eu acho que todo mundo hoje que está
disponível na internet, bota a cara a tapa na televisão, passa por isso. A gente tem Bonner, por exemplo, que passou tanto pelo PT como pelos bolsonaristas, de que você é bolsonarista, você é petista, né? Normal. Então é assim, normal. A gente tem que entender. Normalmente. Não deveria ser normal, infelizmente. Não deveria ser normal, mas... Não, é normal, sim. A pessoa quer conhecer você na intimidade. Isso é bacana, é gostoso também. Tem um lado gostoso. Claro que tem aquela hora que você está ali jantando, almoçando, está com pressa, a pessoa não sabe o que está... E a pessoa quer que você trate ela de uma forma, né, carinhosa e tudo. Às vezes você não pode dar a atenção que a pessoa merece, às vezes, sabe? Você está no corre-corre do dia a dia, almoçou rápido, tem que buscar a filha, ou tem que chegar no trabalho, e as pessoas às vezes não entendem um pouquinho. Quer que você faz futebol 24 horas, né? Quer que você fique até a hora. Dando opinião. Todos os jogos, acabou o jogo agora, você tem que saber já o placar, tem que saber o que acontece. Se for uma festa de aniversário de criança, a pessoa fala de futebol. aí você tem que... Respira fundo, contar até 10, até 20. Aí já faz assim, eu você, gosto, mas nem tanto das assim, outras né? coisas da vida, você faz o quê? Você toca um instrumento? Você faz o quê assim pra Aconteceu você? esses dias, pô. Okay. Tava no show de Milton Nascimento. Milton Nascimento, o último Foi show curtiu, da vida né? dele. Oh, meu Deus. E aí o cara começou a falar, porque esse show foi num domingo e tinha tido um jogo, o show começou às 7h30, eu não sei se o Bahia ou o Vitória tinham jogado um pouquinho antes. Aí o cara veio falar de futebol na concha, eu tomando minha cerveja. Não dá. Show dos Paralamas eu também. Show do Capital Inicial outro dia, o cara falou isso. Aí eu digo, ô amigão, vamos falar de outra coisa? Ó Dinho lá tocando a Fátima, ó o Paralamas tocando novidade, sei lá. Cansa, sabe? né? Fica um assunto só. As pessoas às vezes não têm a noção, Não né? tem. A gente tem que levar na boa. A gente falou aqui de narração, de tudo mais, e de outros assuntos, né? E falar sobre outros assuntos. E eu até cheguei a perguntar aqui, mas, enfim. Você, fora a narração, fora a família, o que é que você faz assim? Não, o Thiago quer ficar de boa, quer relaxar. Ele chega na casa dele, bota um som, toca um violão, nada. Faz o quê? Senta e olha pro teto. Eu tentei tocar bateria quando eu tinha 16 anos de idade, mas não fui muito adiante, não. Até porque não tinha bateria própria, né? Me deslocava até a escola de música. Cara, eu sou apaixonado por aviação. É mesmo? Olha aí. Sou louco, completamente maluco. Ninguém Gente, sabia pergunta disso. de aviação Eu tenho aí. um simulador, eu tenho o melhor simulador de voo em casa, caseiro, né? Sério? Que é o Flight Simulator, com aviões. Você sai daqui, sai de Salvador, vai para São Paulo, você tem que saber ligar o avião, Mentira. tem que saber ir na aerovia correta, você tem que saber a fraseologia aeronáutica. Show. E você já Calmon fez... é apaixonado por avião também. Calmon, Mas você já tentou fazer algum voo real assim, com algum professor? Não. Quando eu fui descobrir... Quer dizer, a aviação eu sempre gostei. Mas quando eu fui pilotar de forma simulada, eu já tinha passado dos 20 e poucos anos de idade, já estava no rumo dessa profissão. E é uma profissão que você tem que abraçar muito cedo. Sim. Porque é uma profissão cara, a de pilotar um avião. É o brevet, né? Para você tirar o brevet, você tem que ter várias horas. Aí você paga uma boa bolada ali para cada hora de avião. É uma profissão que você investe bastante, desde cedo. É coisa para você começar já com 17, 18 anos, entendeu? Música é um dos momentos que eu mais gosto, quando eu boto minha caixinha ali e boto minha lista no aplicativo de áudio. Eu sou louco por música, rock, pop, músicas basicamente dos anos 70, 80 e 90, que eu curto assim, de forma alucinada. Adoro. Boto música alta, canto. E gosto, obviamente, final de semana de praia, minha filha, viajar. Não abro mão das minhas férias de viajar, porque eu acho que viajar é a melhor maneira que você tem de Contando os dias para suas férias já, hein? Contando Ele chegou aqui, gente, falando, gente... Dia 30. 10 dias para minhas férias. Que eu tô aqui encerrando as pautas. Porque...
Olha, eu fiquei até comentando hoje, assim, tipo, poxa, a Copa, nessa época do ano, eu não tô gostando. É estranho, né? Estranhíssimo. Eu também não gostei. Casa tanto com junho. Junho, normalmente, a galera tá de folga, tem umas férias de São tem João. milho, não tem, né? Aí eu não falei tem assim, fogueira. já que tinha umas esperado... palha, assim, É mesmo. Esperou 4 anos e meio, não podia esperar 5, deixar pra Mas junho por do causa ano que do vem. calor. É uns Papai Noel Calor com insuportável. É a bandeira do verdade. Brasil, Em da Doha, eu tenho decoração. um amigo que hoje é treinador e foi jogador. Na época de jogador, ele jogou lá em Doha. Ele disse que quando ele levava a família para lá, você saía num lugar assim para andar, para se deslocar, você queria procurar logo um ar-condicionado, cara. Muito calor, Não né? dava, é um calor insuportável nos meses de junho, julho, agosto, né? Ah, tá. Eu vi uma reportagem falando sobre isso mesmo. Tipo, Então, uniu o útil ao 40 lá, agradável. quase Eles 50. estão botando ar-condicionado agora para sair da calçada. Eu vi Eu o pessoal vi. da Inglaterra na frente do ventilador. É lá, insuportável. morrendo. Imagina, os caras só Tá treinam tendo 7 parada horas, 8 horas da técnica? noite. Aqui teve parada técnica em 2014. Mas lá aí, não, né? aí teria que ser uma parada para respirar oxigênio mesmo. Porque eu não vi. Pelo menos eu assisti 2 jogos. Não, uma parada Vamos respirar, pra cair vamos parar na aqui. piscina. O Seria oxigênio uma- aqui, por é. favor, porque... Não, de dia é 45, 50 graus, não tem Absurdo. condição de jogar futebol. É inviável, completamente. Ô, Thiago, tem alguma narração que você falou assim, essa aqui me marcou? Assim, Ou entrevista, quem alguma coisa sabe. assim, pô, velho, quando alguém fala isso, eu automaticamente lembrei de... Na minha carreira foi... Olha, tem narrações assim, títulos sempre são importantes. Já narrei muitos títulos baianos do Vitória, já narrei do Bahia, Copas do Nordeste do Bahia, Bahia campeão, acesso, rebaixamento, já narrei também. Eu narrei um jogo, fui chamado pelo Sport TV, porque foi um jogo que teve uma demanda muito grande de locutores no local da partida, que foi Recife, porque o Santa Cruz estava jogando no estádio contra a Portuguesa e o Náutico estava jogando contra o Grêmio em outro estádio, na mesma cidade, na mesma hora. Era a última rodada da Série B de 2005. E esse jogo ficou conhecido como a Batalha dos Aflitos. O Grêmio, com 7 jogadores, ou seja, 4 a menos, conseguiu ganhar do Náutico por 1-0. Já no finalzinho da partida, o Náutico perdeu 2 pênaltis. E o torcedor gremista acha esse jogo assim, o jogo para ser tratado como o cartão de visitas da honra e da glória do Grêmio de futebol porto-alegrense. Não foi nem Bahia nem Vitória, mas foi um jogo importante. Eu estava lá, vivenciei aquele momento histórico do futebol brasileiro, né? De um time com 4 jogadores a menos ganhar com o estádio lotado, o estádio do Náutico, o estádio dos Aflitos, e o Grêmio ganhou por 1-0. Vários jogos importantes aqui, de Bavi, geralmente é um jogo que mexe, tem uma preparação especial, tem preparação melhor. E falando em Bavi, eu lembro de uma coisa aqui. Eu narrei um Vitória 7, Palmeiras 2, no antigo, não era Allianz Parque, era Palestra Itália, Parque Antártica, em 2003, jogo pela Copa do Brasil. Que memória boa, O viu? Vitória ganhou de 7-2 do Palmeiras dentro do estádio deles. E com Marcos. Marcos foi campeão. É furada de Marcos e um show de Ó, Nadson. Luizinho lembrou. Luizinho se Nadson fez metendo 4 aqui, é um gols. milagre. Nadson fez 4 gols nesse dia. Nadson, que é de Serrinha. Nadgol. Foi um jogo assim empolgante que a gente não esperava. Que a gente esperava que o Vitória tinha um belo time, Dudu Cearense, Zé Roberto, Nadson. Mas dar 7 no Palmeiras foi um jogo marcante esse daí. Você falou do Bavi, eu lembrei do Bahia. E o City agora, né? Jogou dinheiro lá. E aí, 2023, como é? Perspectivas melhores possíveis. Eu acho que é isso aí. O futebol é um grande negócio, vai resolver muitos problemas. Não, o torcedor não pensa que vai ser assim, toma aí, 1 bilhão, tá na conta. Não é assim, Não é né? assim. Vai ser, as coisas vão ser bem estudadas, bem calculadas para que se possa usufruir desse investimento da melhor forma, né? Pagando tudo que tem, deixando o clube sem dívidas trabalhistas, com o nome zerado ali, mas que o Bahia, dessa vez, tenha... Eu costumo dizer que o Bahia não soube capitalizar o título brasileiro de 88, que foi conquistado em 89. Ali era para o Bahia surgir
bem mais forte, um time para chegar a nível de um Flamengo, de um São Paulo, de um Atlético Mineiro. Ali era o grande salto de qualidade que o Bahia iria dar e não soube dar. Não soube dar porque ainda era um time muito de poucas pessoas, uma administração ali com pessoas que não tinham essa visão profissional ainda, né? E isso fez muito mal ao Bahia, tanto que o Bahia, depois dos anos 2000, passou pelos piores vexames da vida, né? E a expectativa do Vitória? Melhor possível, agora também precisa de investimento que não veio, o clube foi quase a falência nos últimos anos, né? com vários negócios mal feitos, mas que tenha servido de lição. Essa queda para a Série C já foi a segunda em 20 anos, né? Que sirva de lição, que venham pessoas que queiram o melhor e tenham outra visão também de futebol, né? Porque o Vitória passou muito tempo na mão de poucas pessoas também, e essas pessoas não souberam gerir, né? Também o Vitória é um time muito, digamos, familiar, de amigos, um clube muito de amigos. E o torcedor não quer isso, o torcedor quer time bom, o torcedor quer uma administração que renda frutos, que traga benefícios para o clube, não para 2, 3 pessoas que passaram por lá, né? Rapaz, Thiago, a gente tinha muito mais assunto, né, para falar, mas já indo para o caminho de finalizar, e você falou de família, Mastroianni, de onde veio esse nome? Mastroianni é meu sobrenome. A origem dele. A origem é do meu avô, Giacomo Mastroianni, que é o meu avô. Eu tenho o mesmo nome dele, só que meu pai é Giacomo Mastroianni Filho, e eu sou Giacomo Mastroianni Tertius. Tertius é terceiro em latim. Eu não sou neto, nem sou... A origem é italiana do nome. O Tertius não. Tertius é latim. O Mastroianni. Meu avô... Mastroianni automaticamente lembra de você. Meu avô é italiano de Trecna, que fica na região da Basilicata, nas montanhas lá da Itália, mais ao sul, né? Indo de Roma para Nápoles, ali, na região montanhosa, e veio para cá no início do século XX. Veio, se não me engano, na Primeira Guerra Mundial. Ele veio para cá com o tio... Para cá não, para Caruaru, Pernambuco. Olha, Pernambuco. E foi lá que ele formou a família, 10 filhos. Meu pai foi o terceiro homem e ele colocou o nome dos 2 homens que nasceram primeiro, o nome do avô, do pai e do avô. Meu avô Giacomo botou o nome do pai, que é Giovanni, e Giuseppe, que era o nome do avô dele. E Giacomo acabou sobrando para meu pai, o terceiro homem nascido. E eu fui Giacomo Mastroianni Tertius. Muita gente não sabe, todo mundo acha que meu nome é Tiago, mas o Giacomo vem do... O Tiago, eu escolhi quando eu ingressei na vida de comunicação, eu disse, poxa, vou escolher um nome mais comum, mais popular, né? O Mastroianni já tem um pouquinho assim, pô, cara... Né, já é chique. Já é chique demais. Não. Vamos popularizar isso aí. E o Tiago vem do apóstolo. Tiago, Giacomo... tem várias som, origens. né? Do hebraico Jacó, Sim. entendeu? E aí eu digo, não, Tiago é um nome legal. Ainda vou botar um Hzinho aí para dar um charminho. Tiago com TH. Mais uma curiosidade que vocês não sabiam. Bota na legenda no crédito certo, tem Tiago com H. Pois é. Mas você tem alguma pergunta, Dani? Não, o que eu queria perguntar, só para finalizar mesmo, mas além do futebol, se você tinha vontade de narrar mais algum outro esporte. Eu tinha vontade de narrar Fórmula 1. Né? Mas não essa Fórmula 1 que está aí. Eu queria narrar a Fórmula 1 da época de Senna. Poxa. Na época de Senna, de Mansell, de Prost, de Nelson Piquet. Tinha vontade. Mas, assim... Quem sabe, coisa né? mais distante, né? Quem sabe? Nunca com essa pode galera, dizer. mas... Não com essa galera, deixa renovar, né? Mas eu acho que uma Olimpíada também deve ser uma coisa bem legal. Vôlei. Eu nunca narrei vôlei, já narrei beach soccer e já narrei o quê? Narrei um evento lá em Recife que foi na praia.
Eu acho que foi vôlei de praia mesmo, vôlei de praia. Isso é legal. Um beach tênis. Me chamaram, não. Beach tênis é uma coisa muito nova. Esse evento que eu narrei foi a convite da Globo Recife. Acho que o pessoal de lá, um estava de férias, outro estava doente, alguma coisa. Aí me chamaram. Foi um vôlei de praia. Sim. Que eu fiz na praia de Boa Viagem. Aí eu corri logo, porque eu não estava acostumado a narrar vôlei, corri para aprender as regras do vôlei de praia. Rola muito isso. Legal. O negócio é ler, aprender as coisas que não sabe. Sim. E ter a humildade de dizer que não sabe, né? Verdade. É. Ó, a gente queria encaminhar para o final mesmo, agradecer sua presença, deixar um espaço para você mais nenhuma falar. pergunta? Tem certeza? Não, pior que a Não. gente tem várias, mas o Olha, horário eu tô tá tagarela. batendo. Aproveita que eu tô tagarela hoje. Não, né? mas a é gente porque tá também ele amando. tá apertado hoje, porque o homem tá fazendo 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. Hoje tá cheio de entendeu? coisa. As férias tá chegando, ele ele tá- tá falando isso aí, mas ele tá... Meu Deus, eu vou Eu fazer hoje essa coisa. acordei 4h10 da manhã para fazer o Jornal da Manhã. Tá vendo? E eu não sou de dormir cedo. Eu só durmo depois de meia-noite. Isso E eu dá- também. Você pode me É ligar o time 1h aqui. da manhã, 1h30. Oi, Eu tô tô, aqui. tô acordado, cara. É, Tô sou acordado. dessas também. A pandemia me fez esse mal. É sempre Porque a pandemia eu passei 5 meses dentro de casa, com uma câmera dessas que vocês têm, dentro da minha sala. Então eu entrava, eu ligava, botava a luzinha, microfone e entrava no Jornal da Manhã. Foram 5 meses assim, logo no início da pandemia, abril, né? Março, abril. É, massa. Aí eu fiquei 5 meses com a câmera dentro de casa e acordando 4h30 da manhã. Quando dava 6h30, 7 horas, eu me liberava e voltava para dormir. E aí eu ficava num fuso horário louco. Louco, é, também. Maluco, completamente louco. Mas assim, deixar o espaço para você dar suas redes sociais pra galera te seguir lá Do seu e videocast. falar mais alguma coisa que você toda vez que queira. eu vou ver meu Instagram, eu tenho que ver meu endereço, sabia? É, você não... Mas aqui, ó, Tá meu igual a Instagram mim. é Thiago, Eu assim também. com TH, _, Mastroianni, com 2 N's de navio e I no final. Vai pra legenda Thiago, aqui. Mastroianni, Thiago, Mastroianni. E eu Seu tô podcast. Eu tô com o podcast Geração Isso. GFM, que é muito voltado para a cultura pop dos anos 80 e 90, que eu já falei aqui que foi uma época muito rica, de proliferação de bandas, do comportamento das pessoas. A gente fala muito de Salvador, como era Salvador. Eu fiz um podcast com o Paulo Sérgio Araújo, que foi um cara do entretenimento aqui em Salvador, que trouxe o Padang Padang, que é uma barraca de praia. Sim. Com, assim, trouxe coisas de Bali, da Indonésia, de Ibiza. Um cara que botou dance dentro do mercado modelo. Ele tinha um mercado dancing. Dia de sexta e sábado, ele abria lá em cima o restaurante e botava uma decoração totalmente jovem, totalmente voltada para a música dance, né? Uma decoração propícia, e aquilo se transformava num point da juventude no início dos anos 90. E o Geração GFM, ele está com o canal no YouTube, o canal da GFM, da Rádio GFM 90,1, onde também, paralelamente, o episódio é lançado no YouTube com o programa da rádio domingo, todos os domingos às 8 da noite. Exatamente. Eu já estava com esse projeto, fazendo ele pelas plataformas digitais de áudio, né? Spotify, Deezer, Google Podcast. Já tínhamos 25 episódios só nas plataformas digitais. Mas cada entrevista, dá uma conferida lá. Dá um bisu lá. Dá uma conferida no seu Spotify, no Deezer. Vamos botar na Geração descrição GFM. aqui também, para isso. Entrevista com Titãs, com Barão Vermelho, com Hit. Entrevista com Wanda Chase, com Luiz Caldas. Galera bem Só bacana. galera massa. Poxa, aí é bom demais. Obrigada mais uma vez. Vamos dar nossas redes sociais agora, meu amigo. Vamos brigar. Por favor, @LeoSamParalelo. @Dani.alencar. E as redes sociais do nosso Underline, programa. faltou meu underline no final. Ai, meu Dani.alencar, Ela underline. nunca acerta, Eu gente. sou igual a Thiago, não lembro não. Gente, como é que a pessoa não lembra o arroba dela? Ela olha o Porque a Instagram gente vai no todo dia. automático, né? É, A gente pois vai no é. automático. Sim, e as nossas redes sociais, né? Do TagCast. @TagCast. @TagCast. E no siga Instagram. aqui o YouTube, ativa o inscreve no sininho, se inscreve canal. no canal, custa nada, de graça. Ajuda aí. Dalemar, beijo, obrigada, delícia demais, Eu tô, viu? na verdade, esperando cortar aqui pra eu comer o resto. O resto. Eu também vou comer. Eu comi porque eu estava falando demais, mas agora eu vou comer. Não sobra nada aqui. Não vou mentir, não. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.